Vamos lá. Primeiro de tudo, quando eu falo sobre planejamento, bem-vindas quem estão chegando. Coloquei até hoje nos stories a diferença entre planejar e organizar. Organizar é colocar em ordem. Planejar é dar uma direção para a ação. É bem diferente. É óbvio que eles se complementam. Quando eu dou uma direção para a minha ação, ou seja, quando eu planejo um objetivo, eu preciso da organização. Sim, a organização ela vai me ajudar a colocar em prática esse planejamento. Mas não necessariamente um está dependendo do outro. Então é importante porque quantas vezes a gente vai lá, faz uma lista de atividades, acha que está ali planejando e a gente só está se organizando. E eu já vou falar porque que é extremamente importante. Duas coisas assim, que realmente quando você entender a diferença de organizar e planejar e passar a organizar a rotina e planejar um objetivo por semana, você vai entender o que eu estou querendo dizer, porque tem duas coisas aí que pode, de verdade, de uma semana para outra já mudar no teu padrão de comportamento, que já vai começar a mudar seus resultados. Mas antes disso, antes de falar essas duas coisas, por que eu digo que você não sabe planejar? A maioria, eu sei que algumas pessoas, mas a grande maioria, e aí eu digo, as centenas de pessoas que já passaram por mim em cursos, treinamentos, workshops, mentorias, nenhuma delas sabia essa pequena diferença que eu estou falando entre organizar e planejar e a relevância que entender isso e aplicar isso na rotina teria no resultado delas. Elas não sabiam disso. Depois que elas souberam e começaram a aplicar, começaram a entender a relevância que isso tinha. E é muito simples, porque você só precisa ter a clareza, que é o que eu vou te trazer aqui agora, e depois colocar em prática com essas duas ferramentas aqui, papel e caneta. Então, olha só, quando a gente pensa assim, fazer uma dieta, de uma forma geral, né, a gente sabe o que engorda, o que não engorda. Isso pensando, não estou pensando na questão funcional, quero eliminar peso. Então a gente sabe o que é ali que a gente pode fazer no nosso dia a dia, e a gente fazendo algumas ações no nosso dia a dia, a gente já consegue eliminar peso, sem dúvida nenhuma. Vou na academia, aí o instrutor, né, não tem um personal, tem só os instrutores da academia, ele me passa uma programação, me ensina a usar o aparelho, beleza. Quantas e quantas vezes o mesmo aparelho, instrutores diferentes já vieram me sinalizar que eu estava fazendo alguma postura, alguma coisa errada. Porque aquilo não é habitual para mim ainda. Eu vou lá, eu sei fazer o aparelho assim, mas aqui tá errado, puxa assim, puxa assado, né? Então, para determinado músculo, você faz de um jeito. Então, assim, tem coisas bem específicas dentro de um planejamento, de uma forma muito mais simples, né, do que um funcional, alguma coisa assim, tem essa metodologia para tornar muito mais prático, para você realmente conseguir fazer o que precisa ser feito. E esse é um papo que não é um papo, nossa, muito legal, que as pessoas querem ficar ouvindo. Tanto que esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, eu sabia que não chamaria a atenção das pessoas. Eu sabia que eu teria público muito pequeno para poder ouvir. Mas eu sei a relevância e a importância que ele tem, e por acreditar, e não porque, nossa, eu acredito, coisa linda, não. Eu tenho comprovação, validação de mais de uma década que isso funciona na vida das empresárias, funciona. Na vida de qualquer um, mas o meu foco é empresárias, funciona. Então, da mesma forma que para você poder, por mais que você saiba fazer o exercício ali sozinho, você dá conta de fazer, você dá conta de se arrumar sozinha. Tem personal stylist, pra quê? Eu sei me virar. Pra que consultora de imagem? Eu sei. Pra que eu preciso de um personal organizer? Eu sei fazer também. A gente sabe fazer muitas coisas do nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. Mas existem profissionais especialistas para aquilo, e quando você pega um especialista em organização de ambiente, em iluminação, em consultoria de imagem, você não tem ideia a diferença que faz. Inicialmente parece uma diferença sutil, mas com o tempo, com a prática que você vai fazendo aquilo que você aprendeu com esses especialistas, dá uma diferença enorme. É que na hora ela é sutil,
mas a repetição desse novo comportamento que você tem com esse aprendizado é outra vida. Você olha alguns meses e fala, caramba, né? Por que eu não comecei a fazer dessa forma antes? Então, isso que eu estou trazendo aqui, exatamente essa explicação que eu acabei de dar. Existe um método, sim, específico. Tem a forma certa de fazer o planejamento. Tem a forma errada e tem a forma certa. Eu vou mostrar para vocês a forma certa. Porque muito provavelmente, como eu falei, a forma errada, você vai lá, faz uma lista de atividades, das coisas que você tem ali que fazer na tua rotina e tudo mais, alguma meta que você tem que fazer ali de faturamento do seu negócio, alguma coisa que você está pensando em fazer diferente no seu negócio, coloca essas atividades ali na sua organização semanal e partiu e vai. Está misturando a rotina normal com alguns objetivos que você quer atingir, está misturando todas as atividades e está só organizando de uma forma cronológica nos dias que você dá conta de fazer essas atividades que você colocou ali na sua agenda. Só. Isso vai ter um resultado mais do mesmo. Não está sendo um resultado inteligente, não está sendo uma programação inteligente, uma preparação intencional. Então, como eu falei lá no comecinho, a diferença entre planejar e organizar. Planejamento, eu dou uma direção para a ação, porque o planejamento é para me tirar do ponto que eu estou aqui para outro. Esse é o objetivo de um planejamento. É para eu poder, de uma forma organizada, direcionada, sair de um ponto para outro. A organização da minha rotina é eu colocar em ordem as atividades que eu tenho no dia a dia, para eu poder cumprir aquilo de uma forma mais leve, menos caótica. Então, eu sei que eu, por exemplo, precisa ir no supermercado, tem um aniversário para ir, tem que comprar tal presente, poxa, tá na hora já de eu voltar a fazer uma hidratação no cabelo, meu filho tem que cortar o cabelo, tá faltando um livro do material dele de escola, então tem um monte de coisa ali que são atividades que eu preciso fazer, que eu preciso listar essas informações, senão eu vou esquecer. E aí, para eu não ter uma rotina caótica com esse monte de coisa que eu tenho que fazer, e não sei, meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Aí vou lá, busco o livro lá no lugar, depois eu lembro, nossa, eu preciso pegar tal coisa lá na farmácia. Me atrapalhei inteirinha nessa logística porque eu não me organizei. Ou seja, a organização é extremamente importante, mas tudo isso que eu falei, nada disso é planejamento. Isso é só organização das tarefas dentro da tua rotina, só. E que é extremamente importante para te poupar tempo, energia, menos esforço, porque você consegue ter mais foco no que você precisa fazer. Agora, o planejamento, se você, por exemplo, você tem uma meta média aí de faturamento semanal, em torno de, fatura 50 mil mais ou menos, e estou querendo passar para 70 mil semanal. É um planejamento? Sim, é um planejamento. Você quer sair de 50 para 70, então você quer faturar 20 mil a mais do que o normal ali na tua rotina. Então, esse objetivo de ampliar esse faturamento, algumas ações que você não faz, você precisa fazer. Isso sim, aí sim, você vai organizar algumas ações que não estão nessa sua rotina atual para você poder atingir esse novo patamar. Percebe a diferença? Você já tem várias ações que você já faz para poder ter o resultado que você já tem. E se você não organizar direito essas tarefas que você precisa fazer, não usar de forma estratégica, você não vai atingir, não vai conseguir. Por quê? Você está ali só pensando com a cabeça do que sempre faz, tentando fazer uma coisinha um pouquinho melhor aqui ou ali. Então, como que eu realmente consigo empilhar pequenas ações no decorrer das semanas, que são 52 semanas que eu tenho no ano, para quando eu chego no final do ano, com muito menos esforço, mas porém com mais foco, eu tive um resultado extraordinário. Não pela quantidade de coisas que eu fiz. Produtividade não é o tanto de coisas que eu faço. É como eu faço e como eu me sinto quando eu faço. Isso é produtividade inteligente e humanizada. E essa é a proposta do planejamento que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, de forma bem sucinta, alguns passos. Primeiro, você vai definir esse objetivo. Aqui a gente acabou de falar aqui, sair de 50 para 70 mil semanal.
Então, meu objetivo é faturar 20 mil a mais. Ótimo. O que eu preciso fazer para poder alcançar esse objetivo? Aí eu preciso entender uma lista de atividades, coisas que eu já faço hoje, que me dão esse resultado, o que eu posso fazer a mais e melhor. Aí eu já começo a pensar algumas ações que eu posso fazer a mais e melhor. Será que com a base que eu tenho atualmente, eu vou conseguir? Posso de repente até conseguir 1 ou 2 semanas ampliar esse meu faturamento usando a mesma base. Mas se eu não prospectar e não ampliar a minha base, eu não vou conseguir continuar crescendo. Então, eu já sabendo disso, tá vendo? Quando a gente para pensar, a gente começa a refletir ali ações que de repente você não está enxergando, tá vendo só o basicão e não está pensando a médio e longo prazo para sustentar esse novo resultado. Então, você foi lá, vou trabalhar um pouco mais com a minha base para fortalecer, vender mais para quem já está em casa, faturo mais. Perfeito, lindo isso. Além disso, eu sei que eu não vou sustentar isso por muito tempo, eu preciso ampliar minha base. Então, também vou colocar aqui ações que eu preciso fazer de ampliar minha base. E vai pensando, tudo que você vai precisar fazer ali. Alguma adequação de oferta de produto, não sei, de comunicação, divulgação, listei. Ou aí, quando você olhar para essa lista, você vai falar, meu, é muita coisa. Uma lista enorme de atividades, muita coisa para você poder atingir. Aí, o que dá a sensação? É muito esforço, muita coisa. E aí, eu não dou conta. Não dá, eu não vou conseguir. E é verdade. Aquele tanto de coisa que tá ali, você não vai conseguir mesmo. Você não tem recursos para isso ainda. Por isso que aqui que tá o grande negócio. Faz exatamente isso, ó. Você vai pôr de um lado, aqui, ó. De um lado você vai listar tudo que você precisa fazer. Que é isso tudo que a gente tá conversando aqui agora. Do outro lado, você vai falar, tá, disso aqui, o que hoje, se eu fosse fazer hoje é segunda-feira, tá, tô terminando o dia, já tá de noite. Amanhã de manhã eu vou colocar isso em prática. Qual que é a pequena ação que com os recursos que eu tenho em mãos agora, conhecimento, habilidade, ferramenta, tempo, dinheiro, ajuda, com tudo que eu tenho em mãos agora, o que eu consigo fazer amanhã de manhã? Já com o que eu tenho em mãos, que está dentro dessas atividades que vão me levar para esse meu objetivo. E aí você vai lá e começa a colocar coisas que você dá conta de fazer agora com os recursos que você tem agora. Isso é o que vira o jogo. Porque aí você sabe tudo que você precisa fazer, você tem a consciência que você não dá conta de fazer, precisa dessa consciência, precisa aceitar essa limitação. Aceitar a limitação não é se acomodar nela, é entender que neste momento você dá conta de fazer muito menos do que você colocou ali que você precisa fazer. E aí, quando você faz o que precisa fazer, sem ficar presa, não dou conta, mas eu vou fazer esse pouquinho aqui, que parece que é muito pouco, mas pelo fato de você executar, isso te dá mais poder de ação, você entra em movimento, e você entra em movimento, aquelas outras ações que pareciam muito mais, elas começam a ficar pequenas, porque você já está em movimento, você está se aproximando de fazer aquelas outras ações também, você se colocou em movimento, você coloca em movimento, né? As situações ali também vão se organizando e vão te respondendo, não é só você fazendo, quando você dá um passo, o entorno responde, então o seu movimento ele intensifica. Então, você fez isso, fez lá isso que eu falei, listou tudo e agora colocou o que você dá conta de fazer pensando com todos os recursos que você tem em mãos agora. Aí você deu esse primeiro passo. Essa é a melhor forma de você começar já a planejar. Por isso que eu falei, muitas pessoas não têm ideia desta questão do planejamento, porque não é o que eu preciso fazer somente. Porque quando eu coloco o que eu preciso fazer e olho para aquilo, eu paraliso, eu procrastino, porque eu não dou conta de fazer tudo aquilo. E aí, se eu não dou conta, por que eu vou começar? Tem uma coisa, a questão de acreditar.
como que eu olho para tudo aquilo? Se eu não acredito que eu vou ter algum resultado, eu não vou demandar esforço, eu não vou desprender atenção, ação, motivos para poder me mover e fazer aquilo ali acontecer. Então, para eu realmente ter esse impulso, essa vontade de sair do meu lugar e fazer o que precisa ser feito, eu preciso confiar que eu vou dar conta de fazer aquelas ações. Por isso que você vai ali começar pelo mais fácil, pela pequena ação com os recursos que você tem aqui agora. E aí você fez o quê? Você deu um passo, você começou o movimento. Percebeu a estrutura aqui? Aqui é um bate-papo, eu não estou mostrando para vocês em formato de aula, ou trazendo aqui para vocês um passo a passo que dentro do Planner da Empresária, que é um produto da Academia Produtiva, a gente tem toda está tudo estruturado, é só preencher. E além de estar tudo estruturado, é só você preencher, você tem uma plataforma digital que te ajuda, te orienta em como você preenche. Mas é o que eu estou falando aqui para vocês. Então, a partir de agora, você vai toda semana colocar um objetivo, fazer a lista do que você precisa, e depois que você colocou essa lista do que você precisa, você vai entender o que eu dou conta de fazer com os recursos que eu tenho agora e vai começar a entrar em movimento. Mais uma coisa extremamente relevante para você poder entender dessa questão de começar com os recursos que você tem agora. Tem coisas que você não sabe fazer. Não sabe fazer. Seja qual for o motivo, você não sabe fazer. Então, a falta de conhecimento faz você não entrar em movimento. Tá, se eu não sei fazer, ou eu vou aprender, e aí eu coloco dentro do meu planejamento que a minha ação, a pequena ação que eu preciso fazer é aprender. Aí, o fato de você aprender isso já é uma das tarefas do seu planejamento. Você já está em movimento em direção ao seu objetivo. Você está adquirindo o conhecimento necessário para dar esse passo. Ou, se eu não sei, e isso para mim no momento não me interessa aprender, porque vai me tirar o foco de outras coisas, você delega. Você faz uma parceria, você contrata alguém, você delega essa atividade que neste momento você não tem conhecimento para isso. Agora, tá, Luciana, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho muita habilidade. Eu não sei fazer muito bem isso. Tá bom. Então começa com esse conhecimento que você tem, porque a habilidade é prática. Eu preciso repetir algumas vezes a mesma ação até me tornar mais hábil naquilo. Prática. O exemplo mais básico é a direção. Quando você foi e dirigiu pela primeira vez e depois de X tempo de carteira, hoje então nem se fala, né? Quanto tempo você já dirige, quanto mais você foi pegando prática. Hoje as pessoas de tão prática que elas estão, falam no celular, se maqueiam enquanto estão ali dirigindo, conversam, ouvem música, fazem um monte de coisa porque já pegou prática, já está hábil, repetiu a ação várias vezes. Então, se te falta conhecimento, habilidade, ferramentas, isso não é para paralisar o seu movimento, mas você precisa reconhecer quais limitações que você tem hoje, aceitá-las para poder buscar uma solução. Ou é você que vai fazer, ou você vai delegar, vai terceirizar isso sem problema nenhum. Você não tem que saber tudo e fazer tudo, mas a ação precisa ser feita. Por quem ela vai ser feita, não importa. A gente está falando aqui de ações do seu negócio, não importa quem vai fazer isso. Você precisa do resultado, e aí você pode delegar, contratar alguma coisa assim. Então, quando eu falo que você pegou a lista do que precisa fazer e agora espremeu até naquilo que você dá conta de fazer, mesmo assim, nisso que você dá conta de fazer, pode ser que tenham coisas que te faltam conhecimento, ferramenta e habilidade, e aí você aceita essa limitação e vai buscar como superar essa limitação. Simples assim. Então, e para poder fechar tudo isso e você poder realmente colher resultados, o mais simples, eficiente que tem, não é nem simples, é mais eficiente, é você fazer o planejamento semanal, é a repetição das ações, então é você focar no planejamento semanal. Como eu falei, a gente está na 7ª semana de 2025, são 52 semanas. Se toda semana você se dispõe a fazer essa organização, dando direção para essas suas ações, imagina no final do ano, você tendo toda semana repetindo esse mesmo processo, qual o resultado que você colhe? Porque toda semana você está direcionando
uma pequena ação para aquilo que realmente importa, que é o seu objetivo. É o empilhamento de pequenas ações. Então, você faz planejamento. O ideal, tem o ideal e o possível. O ideal é que você faça no domingo à noite, no máximo na segunda de manhã. No máximo. E aí você já tem a sua semana, né? Aí quando você finaliza esse ciclo de uma semana, antes de você passar para a próxima semana e começar o planejamento da outra semana, você precisa revisar o que você acabou de fazer. Você tem que entender seu ponto de partida. Você não começa do zero, do nada. Pode ser que você fale, não fiz nada, vou começar do zero. Não. Já tem uma organização. Agora você só vai entender por que você não aplicou aquilo que você disse que ia aplicar. Pode ser que esteja muito difícil, pode ser que você passou por alguma situação essa semana que você não deu conta de se mover. Respira, tá bom, agora o que eu consigo fazer essa semana? Como eu vou me comprometer essa semana com essas ações para eu não pisar na bola comigo? Porque é com você, sua empresa é sua, a sua vida é sua, então se você não dá conta de fazer aquilo que é importante para você, está pisando na bola com você. Então você vai ali olhar e, pô, por que eu não fiz? Não fiz por isso, tá, passou. Não mudo o que eu não fiz, não adianta me culpar, cobrar, nada disso. Esquece, já foi. Mas agora o que eu me comprometo nessa semana? E aí você vai e organiza novamente essas ações direcionadas para o seu objetivo na outra semana. E assim sucessivamente. Isso é um método bem simplificado de planejamento. Mas se não acontece essa estrutura que eu falei, não adianta, porque aqui estão os principais passos. Quais são os principais passos? Saber o que quer, ou seja, o objetivo. E esse saber o que quer pode ser por alguma coisa, por medo, necessidade ou desejo. Algo que você não quer mais, algo que você quer muito. Então, o primeiro passo é definir o objetivo. Depois disso que você definir o objetivo, é você estruturar o que precisa ser feito para chegar nesse objetivo. É o que a gente fez. Listou o que precisa versus o que dá conta de fazer, para você poder alinhar o que você dá conta de fazer e entrar em ação. Aí você foi lá e verificou o que você tem de conhecimento, habilidade, ferramenta para poder entrar em ação, para poder se certificar que a falta de algum conhecimento ou habilidade não vai travar a sua ação. Então você já se certificou disso, validou esse que dá conta de fazer, né? Foi lá e colocou, organizou ali no seu planner como por dia, por hora. Você fez uma ordem cronológica para você poder aplicar isso que você acabou de entender, que agora você começa, que você dá conta de começar a fazer. E aí, por fim, você faz o que? A checagem, o acompanhamento. Para que você faz essa checagem? Melhoria do que você já fez, né? Eliminar alguma coisa que você percebe que não precisa fazer, fazer diferente. De repente você achou que era de tal jeito e não é, melhor de outro jeito. Pedir ajuda se você perceber que você não está conseguindo, não dá conta de fazer, você precisa pedir ajuda. Então essa é a estrutura do planejamento. Agora, um ponto de atenção muito grande, porque aqui eu acabei de passar uma estrutura, um método, igual uma receita de bolo. Você vai lá, pega os ingredientes, coloca ali, fez o bolo. Perfeito. Mas o ser humano é ser humano, não é máquina. Então você tem uma receita ali para seguir. Você já entendeu o que você precisa fazer, você já esclareceu ali o que você dá conta de fazer. Uau, então beleza, agora eu vou, né, começar a fazer, estou pronta. Porém, tem N questões ali interna na nosso emocional e mental, a nossa mentalidade, que não está ali alinhada ainda com esse planejamento que você acabou de colocar. Aí vai faltar foco, vai faltar consistência, você procrastina, você acha que está demorando muito, ou você acha que está se sentindo pressionada demais. Aí vai aparecer várias questões ali que vão impedir a execução desse plano, que eles estão ligados o quê? Com a tua mentalidade. E aí eu tenho que fazer o quê? Pegar essa estrutura e alinhar minha mentalidade com essa estrutura. Porque se eu não alinho a minha mentalidade, se eu não consigo visualizar que isso que eu estou fazendo realmente vai me levar para onde eu quero, se eu não consigo isso, esquece. Você até começa e depois você para. Várias situações vão acontecer na tua vida para te parar. E você vai achar que não é o momento, que não é agora, que não deve. E vem um monte de álibis, para não falar desculpa, para impedir o seu movimento. Porque você não preparou a sua mentalidade para isso que você quer.
E uma das principais coisas para preparar a mentalidade, vou falar uma ferramenta aqui, tem várias, vou falar uma, é a lista de recompensas e perdas, porque não existe ação sem motivo, ou seja, a motivação é essencial. E se eu não tenho clareza dos motivos que me tiram do ponto A para o ponto B, eu não faço. Eu não faço. Por que por medo é muito mais fácil? Porque a gente aprendeu a se mover pelo medo. Até hoje as escolas trabalham com nota. Até hoje as escolas reprovam as crianças. Até hoje existem N obrigações ali em torno daquilo. Existe uma pressão. Não estou dizendo que a pressão não é importante. É óbvio que é importante trabalhar frustração, pressão e tudo mais. Porém, a gente está ali muito mais pelo medo. Muitas coisas que as crianças estão fazendo na escola, não é porque isso eu gosto. É muito mais, ou eu faço, se eu repito de ano, sempre tem alguma ameaça. Repete de ano e aí? Né? O que acontece? Vai mal, tem recuperação, o que acontece? Percebe? Estou dando um exemplo simples, mas para vocês poderem entender que a gente é muito mais pelo não, pelo medo. E essa motivação pelo não e pelo medo, quando a gente vai fazer algo em direção a algo que a gente deseja, que a gente quer, que é o que eu estou propondo aqui, você planejar para poder sair de um ponto para outro, ou seja, para evoluir, para crescer, para melhorar, você não está ainda acostumada com tudo isso. E é normal e comum que você paralise. Por isso, já sabendo que é normal e comum, eu preciso trabalhar minha mente para sair desse normal e para não entrar nesse comum. Então, a lista de recompensas e perdas, o que é? Entender quais são todas as recompensas que eu tenho se eu entrar em movimento para atingir esse objetivo. O que eu ganho? No mínimo 10 itens. O que eu ganho? Como a gente falou o exemplo aqui, se eu faturar 20 mil reais a mais na semana. Quais são os ganhos que eu tenho? E não é só porque eu vou conseguir pagar melhor as contas, porque eu vou conseguir fazer um caixa melhor. Isso também, mas isso é o óbvio. O que mais? Como que você acredita que a sua empresa, indo para esse outro patamar, para que nível você pode levar o seu negócio? O que mais que você pode fazer pela sua empresa se ela tem mais caixa? Então você tem que ir além, não é só o óbvio. Não é só o óbvio. O óbvio são as primeiras respostas. Até a terceira resposta é aquela que é óbvio, que até uma pessoa que não é dona do teu negócio responderia porque 20 mil reais a mais é melhor. Aí você chega no quinto item. Você já está saindo daquele tão óbvio assim. Do quinto ao décimo, do sexto ao décimo, você precisa sair desse óbvio. Você precisa pensar um pouco mais nos benefícios, nas recompensas que a sua empresa tem se ela faturar esses 20 mil reais a mais na semana. E aí sim você começa a encontrar o seu motivo. Aí sim você começa a se conectar com o motivo que realmente te leva para a ação. E por que as perdas? Por que eu também tenho que analisar perdas? Como eu falei, a gente é muito mais adaptada a trabalhar pelo medo. E eu não posso negar que essa natureza existe em mim. Então eu vou entender tudo que eu já estou perdendo e não faturar 20 mil reais a mais. Tudo que eu perco. Pode até ser boa parte dessa lista do que perde, contrária do que ganha, ok? Mas você precisa fazer essa brincadeira com o teu cérebro, que eu ganho e o que eu perco. Precisa ter essa noção. Vocês não têm ideia, isso é por escrito, vocês não têm ideia da transformação no padrão de comportamento que você tem, que essa lista tão simples, tão prática, pode fazer nos seus resultados, mas precisa fazer. E ela é tão simples e tão prática que as pessoas não aplicam, porque é impressionante como a gente também está adaptado a coisas complexas. É raro as pessoas valorizar o simples, porque é muito simples, é muito básico, qualquer um faz, sabe? Se qualquer um faz, por que você não faz e tem um resultado melhor do que essas outras pessoas? Faz o simples, valoriza o simples, para de querer trabalhar e fazer as coisas pelo esforço. Essa programação, enquanto você não valorizar o simples, você continua ligada nessa programação de que tem que ter esforço, tem que trabalhar duro, tem que fazer mais. Não pode ser tão fácil assim. Pode ser muito fácil sim, pode ser bem simples sim. Eu acabei de dar uma ferramenta muito simples. Tudo que eu falei aqui, tudo, a partir de já você pode aplicar.
Você não precisa estudar nada disso. Você não precisa de nada além de papel e caneta. O fato de você ir lá comprar o planner, você vai para um outro nível? Vai, mas você não precisa chegar agora. De repente, isso não é o que você quer agora. Porque o planner é uma ferramenta que está ligada com uma sabedoria, com conhecimento para você aplicar. Mas tudo bem, não, Luciana, eu quero só um papel e uma caneta. Ok, então já faz. Já faz e prova para você mesmo que você pode fazer coisas muito fáceis e simples e ter muito resultado. É só praticar. É muito básico. É claro que tem como mergulhar em cada um desses itens, sim, a gente está falando de um outro nível. Como tudo na vida tem níveis, eu estou trazendo um nível para vocês básico de planejamento, mas esse básico já vence. Esse básico já vence. Então, isso que eu tinha para falar aqui com vocês hoje, que planejamento, gente, é a ferramenta mais relevante que você pode adotar na tua rotina. E coloque na tua cabeça, planejamento não é organizar. E organizar não é planejar. Se complementa, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Traga isso aí para tua rotina. Eu realmente tenho uma missão muito grande esse ano que eu me coloquei, que é importante para mim também. Se não for para mim, não faz sentido. Ah, eu faço pelo outro. Primeiro eu faço por mim. Aí sim eu consigo fazer pelo outro. E uma dessas missões é poder muito levar para as pessoas a importância e a relevância do planejamento na rotina. Então eu vejo vocês. Qualquer dúvida, pode depois comentar nessa live, eu respondo também, tá?